Fala, galera de Cristo, tudo bem? Vamos lá para o nosso versículo do dia. Vamos ler mais de um hoje, beleza? Vamos lá. A gente vai ler 1 Pedro 3. Vamos ler a partir do 3, que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém? Então, olha só, aqui o que eu quero te dizer hoje? Não é pecado a gente ter uma boa aparência, a gente ter o cabelo trançado, como ele disse ali, ou com joias, com ouro, com roupa bonita. Não é pecado isso. Só que o que Deus espera da gente é o nosso jeito de ser. A gente tem que ter isso aqui, ó. Um espírito dócil e tranquilo. É de grande valor para Deus. Então não adianta nada, muitas vezes, você tá preocupado com a aparência exterior e por dentro está ruim. Ou ao contrário, também é ruim. Você está preocupada com o interior e deixa a aparência exterior também a desejar. Entende? Aqui ele fala da gente ter um equilíbrio. A gente não. Tem muita gente que acha que a boa aparência é pecado. Ah, é pecado eu estar com uma roupa bonita, é pecado eu estar com com joias. Não, não é pecado isso. Não é pecado você estar com brinco. Não é pecado você estar com batom. O que muitas vezes é pecado é a sua atitude. Entende? Então, esse capítulo de 1 Pedro 3, tarefa de casa, de novo você lê o capítulo todo, é muito interessante. Esse subtítulo, por exemplo, do capítulo 3, ele fala de deveres conjugais. E aí o versículo 6 daquele mesmo, o versículo 5 do que eu estava lendo. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam suas esperanças em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido. Entende? Então a gente tem que prestar atenção que ele deu um exemplo aqui. Era assim que adornavam as santas mulheres do passado. Muitas vezes ela não estava preocupada com o cabelo ou com a roupa, mas ela estava preocupada com o coração, com esse espírito dócil e tranquilo, e elas estavam preocupadas em sujeitar-se ao seu marido e colocavam sua esperança em Deus. Entende que é um conjunto de coisas. Nada na palavra está colocado aqui à toa, nada está na palavra sem um sentido, um objetivo, e nada também na palavra é por acaso. Ah, por acaso está escrito assim. Não. Tudo que o Senhor colocou na palavra para a gente entender e para a gente viver, Ele determinou aqui, Ele deixou registrado aqui. Então, se Ele fala para a gente não se preocupar com as coisas, com a aparência externa, mas sim com o interior, é uma dica, é uma deixa, é uma direção para nós. Se Ele diz para a gente ter um espírito dócil e tranquilo, Lu, mas eu não consigo ter esse espírito dócil e tranquilo. Você tem que buscar. Você tem que orar, pedir ao Espírito Santo que te ajude e ele é fiel e justo para te ajudar. Muitas vezes a gente não consegue, sim, é fato. Mas se a gente clamar, ele nos ajuda, sim. Eu sou uma boa experiência viva disso. A gente precisa só ter o nosso coração disposto a obedecer, principalmente a palavra. E isso agrada a Deus. Entende? Está escrito aqui. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocava sua esperança em Deus. Então, quando a gente coloca essa nossa esperança em Deus, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que a gente precisa. Senhor, eu não consigo ter esse espírito dócil e manso, como está escrito aqui.
e tranquilo. Senhor, me ajuda. E aí é um processo, nada é varinha de condão. Ah, bem, deu certo, mudou. Não, é um processo. Tudo começa do dia a dia, do hoje, do amanhã, do depois. E aí a gente vai indo, caminhando na presença do Senhor. Entendeu? Fácil? Não. Tem jeito? Sim. A gente precisa querer. A gente precisa buscar. Eu achei também muito interessante uma parte desse versículo, desse capítulo, que depois eu queria destrinchar ele com vocês nos próximos vídeos. Ah, saúde, obrigada. Por exemplo, no versículo 8, o subtítulo disse assim: sofrendo por fazer o bem. Depois vocês leem, por favor, tarefa de casa, do 8 até o 12. Cara, é muito, muito top, muito forte. Aí, Luan, então a gente vai sofrer por fazer o bem? Sofrer, entre aspas. E lê e deixa nos comentários o que você achou sobre esse capítulo do 8 ao 13. E aí a gente conversa nos próximos vídeos. Que tal? Tarefa de casa. Combinado? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer para as minhas irmãs, principalmente para os meus irmãos que estão assistindo no canal. Eu sei que muitas vezes, nesses dias de hoje, a gente se preocupa muito com a aparência externa e às vezes a gente esquece de cuidar do que está interno na gente. Eu clamo a sua misericórdia, papai, nessa hora. Eu clamo a sua ajuda, doce Espírito. Vem sobre o nosso coração, vem sobre a nossa mente e gera-nos uma atitude apropriada para servir e adorar ao Senhor. Não que não devamos nos preocupar com a beleza exterior, mas que a gente precise, para que a gente possa nos importar mais com o que nós vamos ter por dentro, que a gente consiga ter esse espírito dócil e tranquilo, para agradar principalmente ao Senhor e para vivermos em comunhão com o nosso marido ou com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Papai, em nome de Jesus, eu te peço a sua doce presença sobre as nossas vidas, para que possamos ver, para que possamos viver a tua palavra, para que possamos obedecer a tua palavra, então viver assim tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, papai, eu te peço, eu clamo a tua misericórdia, crendo que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que a gente pede, em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua casa, eu abençoo a sua família, os seus filhos, a sua sementeira, o seu ministério. Eu abençoo o seu trabalho, a obra das suas mãos. Eu declaro a presença do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Até amanhã.